Vamos meditar na palavra de Deus nesse momento, então. Os irmãos que acompanham já sabem que nós estamos tendo aqui na igreja uma série de estudos baseados na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Então nós já vimos vários assuntos aqui, muitos assuntos, ainda tem alguns para ver. E hoje a gente vai tratar de um assunto que é muito importante, mas também é muito polêmico, complicado de entender um pouco, mas é necessário que a gente possa compreender todos os pontos da declaração e nós não podemos fugir desse, apesar de toda a polêmica que envolve esse assunto, que é sobre a questão da eleição. Nós vamos falar sobre eleição e nesse ponto fala também sobre a perseverança dos santos. Se der tempo, a gente entra nessa questão também, para a gente compreender como a declaração da nossa igreja se posiciona a respeito desse assunto tão controverso. Então vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe, nos ajude. Então, meus irmãos, como eu falei, esse assunto é muito controverso. A nossa declaração doutrinária, já de antemão eu vou dizer aqui, que ela se posiciona muito mais na linha arminiana do que calvinista. E o que é isso, irmão? Porque talvez você nunca ouviu falar nisso. Deixa eu definir esses dois ramos de pensamento teológico, porque é muito importante para compreender esse assunto. Calvinismo é um ramo da teologia baseado nos ensinamentos de Agostinho e de Calvino, onde eles têm uma visão a respeito da eleição, no caso que a gente vai estudar hoje aqui, como sendo a eleição incondicional. Ou seja, Deus ele não impõe condição nenhuma na eleição. Ele elege aqueles que ele quer salvar, conforme a sua soberana vontade, e isso é algo que está fundamentado apenas no seu desejo de escolher aqueles que ele quer para a salvação. Por isso que é eleição incondicional. Já o arminianismo, ele crê que a eleição é condicional, ou seja, ele acredita que Deus é o autor da salvação, que Deus elege um povo, mas que há uma condição para que essa salvação seja recebida. E assim a eleição seja concretizada, efetivada, que é a fé. Se não houver fé e arrependimento, a pessoa não pode ser salva e, consequentemente, não pode ter sido um eleito. Basicamente é essa a diferença de pensamento. Se der tempo, nós vamos ver que na questão da perseverança dos santos, já a nossa declaração ela é muito mais do lado do ponto de vista calvinista, de que um salvo, uma vez que ele foi salvo verdadeiramente, ele não perde a salvação, ele não cai da graça, ele, uma vez que foi salvo, ele perseverará até o fim e sempre será salvo. Basicamente, essas são as diferenças de pensamento. Há muita polêmica com relação a isso. Basicamente, isso desde a época da Reforma Protestante já tem sido discutido exaustivamente. Eu não vou trazer aqui para vocês a resposta total e completa sobre esse assunto. Eu nem tenho capacidade para isso, nem tenho pretensão, mas apenas nós vamos estudar alguns textos para que Deus nos leve a refletir e a gente entender o que a nossa declaração fala e tomar uma posição a respeito desse assunto. Então é um assunto muito controverso, até mesmo a nossa declaração doutrinária da convenção, tendo essa linha de pensamento, como nós vamos ver, mais para o arminianismo, mas existem muitas pessoas, às vezes, no nosso meio que pensam diferentes. Então, irmãos, eu gostaria já de deixar claro aqui também que nós não podemos ter desprezo para com aqueles que pensam diferente de nós, tratá-los como se não fossem cristãos, como se não fossem salvos. Nós temos que ter uma certa tolerância e misericórdia, porque são pensamentos diferentes apenas, teologias diferentes, mas nós cremos que todos nós somos salvos em Cristo Jesus. Mas, como nós estamos estudando a nossa declaração,
nós vamos ver como ela se posiciona a respeito desse assunto. Então, feita essa introdução, vamos lá para o que é falado na nossa declaração. Diz assim: eleição é a escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Essa frase aqui, eu tenho certeza que tanto calvinistas como os arminianos, eles concordam com tudo que foi dito até esse momento. Isso aqui é a base, é o conceito do que é eleição, e isso é praticamente um consenso. Para a gente compreender melhor, deixa eu ler aqui o texto de Efésios, capítulo 1, para a gente compreender o que a Bíblia fala. E depois eu vejo mais claramente essa frase aqui com os irmãos. Efésios capítulo 1, no versículo 4, os irmãos podem abrir. Depois nós vamos ler outros textos também, mas eu vou ler esse aqui logo de início, porque é basicamente um dos textos mais usados para esse assunto. Vamos ler a partir do versículo 3. Efésios 1, 3. Diz assim a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu, ou seja, nós já vemos de cara aqui que a eleição é algo que é realizado por Deus. Deus é quem elege o seu povo. O que significa eleger? Escolher. Deus é quem escolhe aqueles que vão ser salvos. Isso é um assunto fechado. Esse ponto não é discutido. A eleição ela tem origem em Deus. Deus foi quem escolheu o seu povo para a salvação. E diz aqui, nos escolheu nele, em Deus, em Cristo. E aí diz, antes da fundação do mundo. É importante a gente compreender isso aqui também, porque antes de tudo ser criado, isso é um pouco difícil de compreender, mas é o que a Bíblia afirma. Antes de tudo ser criado, antes da fundação do mundo, antes de existir esse mundo, antes de existir eu e você, qualquer pessoa, Deus já tinha escolhido o seu povo, aqueles que iriam ser salvos. Deus já tinha conhecimento de que haveria queda, de que haveria tudo o que aconteceu. Ele já estava determinado a criar as pessoas, ele sabia que essas pessoas iriam pecar, iam precisar ser salvas, e ele, antes da fundação do mundo, ele já tinha elegido o seu povo. Para facilitar de você compreender isso, compreenda que Deus ele não está limitado ao tempo como nós. Deus ele não precisa ir acompanhando o tempo como nós vamos. O passado, o presente e o futuro para Deus é como se fosse a mesma coisa. Deus ele vê tudo como se fosse um eterno presente. Ao mesmo tempo que ele contempla o passado, ele contempla esse presente agora, a nossa vida. Ele sabe do nosso futuro. Ele sabe quem vai crer, quem creu, quem não vai, porque ele está lá em todos os momentos vendo tudo, instantaneamente. Para Deus não existe essa passagem de tempo. Quando a gente fala dessa questão de passagem de tempo, antes da fundação do mundo, está tomando como referência o nosso ponto de vista, para que a gente possa compreender que antes mesmo de tudo existir, na eternidade Deus já tinha elegido o seu povo. Basicamente é isso. Então, essa eleição foi antes da fundação do mundo, feita por Deus. Como disse aqui no texto que a gente leu. Escolha feita por Deus em Cristo, desde a eternidade. Certo? Está aqui na Bíblia, a gente mostrou. De pessoas para a vida eterna. Essa eleição, Deus escolheu um povo para a vida eterna. Como diz aqui mais na frente, ó, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Ou seja, Ele nos escolheu para a salvação, para viver em santidade e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Ou seja, para que fôssemos seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça. E como diz aqui no final dessa primeira frase, na declaração, diz assim, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. É importante a gente compreender
que a escolha que Deus fez não foi porque nós merecemos. Não foi porque a gente realizou alguma boa obra para poder Deus olhar para nós e dizer, eu vou escolher essa pessoa porque eu vi que ela é boa, eu vi que ela fez coisas boas, eu vi que ela merece ser escolhida por mim para a salvação. Não teve nada a ver com o nosso caráter, não teve nada a ver com obras que a gente realizou, com coisas que a gente fez ou deixou de fazer. Não foi mérito nosso nenhum, não foi por nenhum sacrifício nosso, por nenhuma penitência, por nenhum preço que a gente pagou, nada. A eleição é pela graça de Deus, como a gente viu aqui, ó, para o louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, versículo 6. É para o louvor da glória da sua graça, porque foi pela graça. Toda a salvação, desde a eleição até a glorificação, é tudo pela graça de Deus. Nada é mérito nosso. Nós precisamos compreender isso inicialmente. Até aí não tem polêmica. Vamos para o ponto 1 aqui da declaração, quando diz assim: antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania divina e à luz de sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que no correr dos tempos aceitariam livremente o dom da salvação. Nesse ponto 1 tem muita coisa para ser analisada. Vamos ver aqui calmamente para a gente poder compreender. Mas, antes disso, deixa eu ler aqui uns textos para você ver o que a Bíblia fala. Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30. E depois nós vamos ler 1 Pedro 1, 2. Romanos 8, 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí olha o que diz o 29. Porque aos que de antemão conheceu. O que significa isso? Deus no passado já nos conheceu. Ou seja, já nos viu, já nos escolheu. É isso que está querendo dizer. Aos olhos dele, nós já éramos salvos. Ele já sabia quem era o seu povo. O seu nome, se você é salvo, já estava escrito no livro da vida, antes de toda a eternidade, porque Deus não precisava esperar o tempo passar para ver que você ia crer e escrever o seu nome. Às vezes tem pregador que no momento que a pessoa se converte, ele diz assim, né? Deus escreve agora o nome dessa pessoa no livro da vida. Isso não existe. Deus não precisa esperar o tempo passar para fazer isso. Ele já nos conheceu de antemão, sabe quem nós somos e se nós vamos crer ou não. E aí diz assim: também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O que significa isso? Deus nos destinou antecipadamente. O nosso destino já estava traçado antecipadamente para sermos conforme a imagem do seu Filho. É isso que está dizendo, predestinou. Então a Bíblia fala de predestinação, alguém pode se perguntar, fala. A Bíblia fala que o homem foi predestinado por Deus. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Aqui está falando do seu povo, aqueles que ele conheceu, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí o 30 fecha dizendo: e aos que predestinou, que é o seu povo, a esses também chamou, ou seja, Deus tocou no seu coração, e aí eles creram, foram salvos pela sua graça. Deus os chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós ainda não experimentamos a glorificação, mas aos olhos de Deus, Deus já vê tudo, já vê até a nossa glorificação como sendo um ato já realizado para Ele. Mesmo que isso para nós ainda seja no futuro. Então veja a linha de pensamento. Agora vamos para 1 Pedro 1, 2. Esses versículos são importantes para a gente poder compreender o que a Bíblia diz sobre o assunto. 1 Pedro 1, 2. Estou lendo aqui primeiro, depois eu explico um pouco melhor. 1 Pedro 1, 2. Diz assim, falando da sua igreja, Pedro fala: eleitos segundo a presciência de Deus Pai,
em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então agora, vamos voltar aqui para a declaração doutrinária para a gente compreender aquela frase que foi dita, que é o ponto 1. Então, antes da criação do mundo, Deus, no exercício de sua soberania divina, isso aqui a gente já viu, que foi antes da criação do mundo, e Deus exercendo a sua soberania, ou seja, um ato da sua vontade. E aí diz, e à luz de sua presciência de todas as coisas. E aí ele vai falando, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou, que foi o texto que a gente viu de Romanos 8. Agora vem um ponto que é polêmico, é isso aqui. Quando diz, à luz de sua presciência de todas as coisas. Porque aqui vai tocar no ponto de como foi o critério que Deus usou, como foi que ele fez para eleger as pessoas. Aí é que está a grande divergência de pensamento entre muitas pessoas na igreja, na teologia, sobre esse assunto de eleição. Porque quem é da linha calvinista e reformada crê que Deus escolheu soberanamente aqueles que ele quis salvar. Não teve condição nenhuma, como eu disse. E eles creem que a presciência de Deus não significa que Deus viu antecipadamente algo em nós. Significa que Deus determinou antecipadamente, decretou antecipadamente. Para eles, presciência é isso. Mas presciência, a própria palavra diz, é você pré-ciência, ou seja, conhecimento antecipado. Deus ele já tinha um conhecimento antes de acontecer a nossa salvação, a nossa crença em Cristo. Ele já conhecia tudo sobre nós, o que a gente ia fazer, o que a gente ia crer, se a gente ia crer ou não. Então, presciência é conhecimento antecipado. Então, foi à luz da sua presciência de todas as coisas. E aí, mais na frente, diz até assim, ó, que Deus escolheu aqueles que no correr dos tempos aceitariam livremente o dom da salvação. Esse ponto aqui é outro ponto de muita polêmica. Porque quem crê na visão calvinista, reformada, de maneira nenhuma aceita que o homem tem liberdade de crer ou não crer em Deus. Eles creem, na verdade, que Deus escolhe aqueles que Ele quer, chama de maneira irresistível esses que Ele escolheu, independente da vontade do homem, do ser humano, decidir se vai querer crer ou não. Mas veja como é que a nossa declaração fala. Ela vai falar mais apoiando o ponto de vista arminiano, de que Deus, pela sua presciência, ou seja, ele viu antecipadamente aqueles que no futuro aceitariam livremente o dom da salvação. Então, como foi que Deus fez para escolher? Segundo o que fala aqui na nossa declaração. Deus elegeu, escolheu aqueles que ele viu que creriam em Jesus, que colocariam a fé em Cristo. Quando o Espírito Santo tocasse nos seus corações, eles iam responder ao chamado com fé. Nós vimos no outro estudo passado que a condição para a salvação é fé e arrependimento. Deus espera que quando ele toca no coração das pessoas, a pessoa responda com fé e arrependimento. Deus ele não vai fazer isso por nós. Embora tudo se inicie nele, o chamado, o toque de Deus, o convencimento do Espírito, mas o ser humano precisa dar uma resposta ao chamado de Deus, exercendo fé, crendo ou não crendo, livremente. Ele não vai ser coagido, ele não vai ser obrigado a isso. O calvinismo até ensina que a graça é irresistível. Deus chama e não tem como você resistir. Não tem como você dizer não. Não tem como você dizer, não, Deus, eu não quero ser salvo. Não, ele vai chamar e você vai vir. Aqueles que ele não escolheu, ele nunca vai chamar. Nunca vai tocar no coração dessas pessoas. Essa é a visão calvinista.
Deus, ele não morreu por essas pessoas, a expiação é limitada, Jesus morreu só pelo seu povo, pelos eleitos, e o Espírito Santo só vai chamar de maneira irresistível, independente da escolha da pessoa, aqueles que ele quis salvar. E essas pessoas vão vir, independente da vontade delas. Mas você vê aqui que a nossa declaração fala que Deus escolheu aqueles que livremente aceitariam o dom da salvação. Então a visão aqui é mais o arminianismo. Tem gente que diz, não, a nossa declaração é duvidosa, ela não se posiciona nem por uma coisa nem outra, se posiciona sim. Às vezes as pessoas que não leem apuradamente, com cuidado. Porque a posição arminiana é que diz que nós somos livres para resistir ou não ao chamado de Deus. Então Deus elege aqueles que ele sabia que iam crer. E irmão, como é que você sabe? Como é que você pode provar que a declaração doutrinária da Igreja Batista está certa? O homem tem realmente liberdade de escolher ou não? Ou é irresistível? Deus vai chamar só os seus eleitos? Ou a salvação é oferecida para todos e os eleitos são aqueles que livremente creram, como diz a declaração doutrinária da nossa igreja? Como é que você sabe? Deixa eu ler aqui alguns textos para você, para mostrar, é importante a gente ver esse ponto aqui, como o homem tem sim liberdade. Mesmo ele estando em pecado, tendo caído, estando morto nos seus delitos e pecados, ele ainda é capaz de dizer sim ou não para Deus. E eu vou provar isso na Bíblia. Lá em Mateus 23, 37, eu vou ler aqui muitos versículos, se você quiser anotar para ler depois, não vai dar tempo de esperar muito para os irmãos abrirem. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Então, Deus estava aqui, de certa maneira, lamentando, porque ele queria salvar o povo, reuni-los, como a galinha faz com seus pintinhos, é uma figura de linguagem para salvação. E eles o quê? Não quiseram. Não quiseram. Simplesmente exerceram a sua liberdade e disseram não. Apocalipse 2:21 diz: dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Falando de uma mulher chamada Jezabel lá, em Apocalipse 2:21, diz que Deus deu tempo para ela não quis se arrepender. Foi escolha dela, livre vontade dela. Atos 7:51 diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizestes vossos pais, também vós o fazeis. Veja que esses homens resistiam ao Espírito Santo. O Espírito Santo estava tocando no coração deles e eles não queriam ser salvos. Josué 24:15 diz: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses dos amorreus ou ao Deus verdadeiro. Escolham, tome sua decisão. Lucas 9:23 diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, ou seja, tome a decisão de se negar para seguir a Cristo. Deuteronômio 30:15 diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Deus propõe, e ele diz nesse texto aqui: escolhe, pois, a vida. Apocalipse 22:17 diz: quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem quiser. Então, meus irmãos, eu poderia ficar citando aqui textos e mais textos da Bíblia para provar como o homem decide se ele quer ou não. Irmão, você está querendo dizer então que tudo depende do homem? Não. A salvação, ela vem de Deus, ela é originada em Deus. Deus é quem realiza tudo para que ela se torne algo verdadeiro na vida do ser humano. Mas para receber a salvação, existe a condição do homem crer. E o homem crer é ele tomar a decisão.
Mas, irmão, ele não está morto nos seus delitos e pecados. Como é que um morto vai tomar uma decisão? O fato dele estar morto está querendo dizer que ele está sem comunhão com Deus. Não está querendo dizer que ele não tem capacidade de tomar uma decisão. E outra coisa, ele só toma a decisão por Cristo porque antes o Espírito toca no seu coração para que ele creia. Sem isso, ele não pode exercer liberdade, porque na verdade ele não pode se voltar para Deus se Deus não tocar no seu coração antes. Mas quando o Espírito o convence do pecado, toca no seu coração, nesse momento ele pode dizer sim ou dizer não. Basicamente é isso que está dizendo aqui na Bíblia e na declaração doutrinária. Vamos seguir em frente. Ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. Então, olha só, diz claramente aqui que é baseada na soberania de Deus, o que é correto, mas diz que está em consonância, ou seja, anda junto com o livre-arbítrio de todos os homens. Meus irmãos, para quem tem dúvida se a nossa declaração é calvinista ou arminiana nesse ponto da eleição, saiba de uma coisa. Um calvinista nunca usaria uma expressão como essa aqui, de que a eleição está em consonância com o livre-arbítrio de todos os homens. Na verdade, os calvinistas, eles detestam essa expressão livre-arbítrio, porque eles não creem que o homem tem livre-arbítrio. Mas o que significa livre-arbítrio, irmão? O que significa isso? Tem muita gente que não entende o que é livre-arbítrio. Será que livre-arbítrio significa que eu posso me voltar para Deus a hora que eu quiser? Não, não é isso. Tem gente que pensa que livre-arbítrio é isso. Você está totalmente livre e Deus não precisa nem tocar no seu coração. Você peca se quiser. E se você quiser ser salvo, você se volta para Deus sem necessidade de que Deus chame você antes. Você pode se voltar sem que Deus toque no seu coração. Mas isso não é o livre-arbítrio que a Bíblia ensina. Isso é um exagero, na verdade. O livre-arbítrio significa, pelo que nós vemos na Bíblia aqui, você ter uma liberdade, ainda que limitada em parte, mas você pode exercer essa liberdade. Ainda que você esteja inclinado para o mal, para o pecado, para desobedecer a Deus, como eu falei aqui, quando Deus ilumina o seu coração e toca em você, você pode se posicionar e decidir por estar com Cristo, e Deus espera que você tome essa decisão, como a gente leu nesses textos aqui.